Essa é a nossa primeira aula sobre a filosofia de São Tomás de Aquino. No mês passado, nas 4 aulas anteriores, nós refletimos em torno do filósofo Santo Agostinho. E para dar continuidade ao raciocínio, nós iremos refletir nesse mês sobre São Tomás de Aquino e Aristóteles. Porque para a gente aprofundar um pouco mais no pensamento de São Tomás de Aquino, entender a sua abordagem, o seu embasamento, as suas reflexões, principalmente a respeito da polis, da política, da metafísica de Deus, da fé e da razão, é importante explorar também o pensamento de Aristóteles. Então, basicamente, nessas 4 aulas, nós vamos dividir 2 aulas para São Tomás de Aquino, 2 aulas para Aristóteles. Nas aulas anteriores, quando nós fomos refletir sobre Santo Agostinho, nós também começamos com a biografia de Santo Agostinho, logo depois com uma definição de Aristóteles sobre vícios e virtudes, ou virtudes e vícios. E nós vamos observar que também o São Tomás de Aquino, ele tem uma relação muito aproximada, e também ele tem uma forma diferente de enxergar o cristianismo, o evangelho, a vida, difere bastante de Santo Agostinho. Para a gente ter uma ideia, para nós nos situarmos no período e no contexto que está inserido São Tomás de Aquino, ele viveu de 1225 a 1274. Ele foi um frei católico. Além de ter sido um frei católico vinculado à igreja, desenvolvendo um pensamento cristão, explorando o pensamento cristão conectado à razão, à racionalidade, ele também, o seu pensamento, a estrutura filosófica muito explorada no nosso tempo. Foi também um teólogo italiano da Idade Média, da Ordem Dominicana, e foi canonizado pelo Papa 22, e é autor de uma das obras mais conhecidas e extraordinárias, de título A Suma Teológica, onde faz uma exposição dos princípios do catolicismo. E então, São Tomás de Aquino, ele é um dos pais da igreja, uma daquelas figuras importantíssimas que estruturam o pensamento e a doutrina da igreja, do catolicismo. Quando eu comecei a falar sobre Santo Agostinho, uma das coisas que eu gosto sempre de bater na tecla, e eu falei isso em vários momentos, é que uma coisa é o cristianismo, outra coisa é o catolicismo. E é importante fazer essa diferenciação. O catolicismo é um modo de se ler os evangelhos, que é a narrativa das atitudes, dos atos e dos ensinos de Jesus. Então, esses são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Logo depois tem Atos dos Apóstolos, a vivência daqueles que foram os discípulos principais, os apóstolos de Cristo. Logo depois tem as cartas de Paulo e demais cartas, finalizando com Apocalipse de João. Esse modelo bíblico de livros, né? Traduz o pensamento cristão, o ensino cristão. O catolicismo, portanto, é um modo de se enxergar, é um modo de se interpretar os evangelhos de Jesus. Não só os evangelhos, mas também uma certa leitura da Torá, do Antigo Testamento, chamado Antigo Testamento, como uma leitura, uma significação do pecado original, que é uma leitura de Gênesis, é um modo de enxergar Gênesis. Outros livros importantes também, e outros fatos importantes, são bem explorados pela igreja, mas dentro de uma análise bem
bem própria. Então, existem várias linhas, dentro do próprio cristianismo, existem várias linhas. E dentro do próprio protestantismo também tem o protestantismo luterano, tem calvinista, e tem outras frentes também, onde se faz uma leitura dos evangelhos de uma forma diferente da teologia católica, do catolicismo em si, da igreja em si. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação, porque quando a gente for explorar o pensamento de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, tem que entender que é um contexto católico. Porque isso faz toda a diferença, embora eles tenham acrescentado e muito, criado uma base, um modelo de pensamento dentro da própria igreja e acrescentado muito, principalmente Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, porque fazem uma aliança entre a fé e a razão, né? Entre a fé e a elaboração de um pensamento mais dilatado. No caso do São Tomás de Aquino, nós vamos observar que a contribuição dele é muito valiosa, mas ainda assim é uma contribuição pautada no pensamento da Igreja Católica. E aí entra mais uma vez aquela pergunta, tá, mas qual que é a finalidade de se estudar sendo filósofo, filósofa, estudioso, educando, qual que é a necessidade de se estudar São Tomás de Aquino, visto que, às vezes, o indivíduo ele não tem um interesse religioso, né? Porque é importante a gente separar as coisas. Uma coisa é a gente estudar o filósofo, o teólogo em si, o modo de pensar daquele teólogo. Uma coisa é você estudar isso, outra coisa é você estudar ou você se aproximar das biografias, do pensamento, com uma conotação de fé e de crença. Então, visto que foram pensadores, filósofos, e o objetivo principal é refletir em torno de vida, do ser humano, de Deus, todo comentário, todo pensamento, todo acréscimo, ele é valioso para a gente. Então, aí, nesse caso, é separar a fé de um pensamento elaborado. Ainda que eu não comungue com aquela fé, eu posso me aproximar daquele ensino para extrair dali as melhores experiências, as melhores ideias, né, e as melhores contribuições. Tá aí o objetivo do nosso estudo, que é fazer uma reflexão das várias linhas filosóficas, sem nenhum preconceito de linhas filosóficas. A gente estuda as orientais, a gente estuda os pré-socráticos, e faz como que na orientação, na proposta de Plotino, do filósofo Plotino, a gente extrai dessas muitas filosofias como que uma proposta eclética, extrai o melhor que existe em todas elas. Retomando a biografia de São Tomás de Aquino, o São Tomás de Aquino nasceu no castelo de Rocaseca, em Aquino, no reino da Sicília, no sul da Itália, no ano de 1225. Sua família, de origem nobre, se destacou a serviço do imperador da Alemanha, Frederico II. Seus pais esperavam que o filho continuasse a tradição da família e se tornasse um valioso chefe militar ou um hábil estadista. E aí a gente já começa a perceber que o São Tomás de Aquino, ele vai contra tudo aquilo que a sua própria família, os seus pais, desejavam para a sua vida como carreira, como uma carreira militar. Ele vai para uma via totalmente diferente, né? Porque ele vai pelo caminho do pensamento, ele vai pelo caminho da teologia. Então, já demonstra para a gente uma autonomia, uma compreensão dos seus próprios desejos e vontades. Dentro da infância e formação, dos 5 anos aos 10 anos, São Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino, fez o seu curso primário com os monges da vizinha cidade de Monte Cassino. Na época,
dava mostras de uma inteligência fora do comum. Em 1239, foi obrigado a voltar ao convívio da família, quando os monges foram expulsos pelo imperador. Depois, foi enviado para a Universidade de Nápoles, onde estudou as artes liberais. Com 15 anos, Tomás de Aquino decidiu entrar para um convento. Bateu as portas da Ordem dos Dominicanos, ordem que criticava a vida monástica tradicional em favor de uma prática de pregação e ensino. Aqui nós vamos observar que essa linha de experimentação do cristianismo, das ordens dos dominicanos, ela faz uma diferenciação muito grande, porque ela não seguia aquela vida monástica de você ficar enclausurado, entre aspas, dentro de um convento, de uma vida monástica, dedicando-se apenas a um estado de contemplação. Para os dominicanos, e dentro da ordem dos dominicanos, o ponto mais importante era exatamente a prática da pregação, do compartilhamento dos princípios evangélicos, de compartilhar a mensagem do evangelho, como diz Paulo apóstolo, como ouvirão se não há quem pregue? Relembrando que Jesus é a salvação, porque aponta um caminho, apresenta um caminho que, vivido, ele é estrutura de uma base, de mais segurança emocional, de mais bem-aventurança, de preenchimento interior. Então, eles compreendem o seguinte, olha, se Jesus é o Salvador, ele é a salvação, o seu roteiro de vida é a salvação, outras pessoas precisam ter conhecimento do Evangelho. Então, o objetivo principal qual era? Pregação e ensino. Então, eles se preparavam para compartilhar dentro de uma percepção, de uma leitura católica, e eles estudavam muito. Isso é de fundamental importância, porque nós vamos ver o pensamento de Santo Agostinho profundamente elaborado. A gente vai ver aqui que bate muito o pensamento de São Tomás de Aquino e Aristóteles. Só que ele não busca embasamento em Aristóteles, ele faz uma releitura. Da mesma maneira que o Santo Agostinho faz uma exploração do pensamento de Platão, São Tomás de Aquino faz uma releitura do pensamento de Aristóteles. E aí depois eu falo sobre Platão, para vocês entenderem o contexto que estou falando aqui. Considerado muito novo e imaturo, o jovem implorou, suplicou, argumentou e, com tamanha convicção, acabou sendo acolhido pela ordem. Então, olha que interessante. Já criança, menino, ele tinha consciência do que ele queria. E aí ele vai, então, ele se dedica para que ele possa ser aceito no mosteiro, na ordem dos dominicanos. Prisão e fuga. Ao saber da decisão de Tomás de Aquino de entrar para a ordem dos dominicanos, seu pai mandou seus fiéis servidores trazê-los de volta à Roca Seca. Sabendo do plano, o superior do convento enviou Tomás de Aquino para Paris. Mas o jovem foi alcançado pelos emissários do pai, que o manteve prisioneiro na torre do castelo. Olha o preço que paga para ser um pensador, né? No ano seguinte, Tomás de Aquino fugiu e voltou ao convento de Nápoles. E aos 17 anos, pronuncia os votos religiosos e se torna Frei Tomás. Tomás de Aquino tinha escolhido a ordem dos dominicanos, pois não desejava ficar trancado em uma cela e afastar-se do mundo, e sim difundir a fé cristã. Não sei se vocês conseguem perceber essa diferença. Dentro da própria igreja existem aqueles indivíduos que se dedicam a uma vida em clausura. Então, eles ficam lá, existem as freiras que ficam em absoluta clausura. E aí vem uma questão importante, gente. Qual que seria, então, a utilidade dentro dos votos dessas freiras?
orar pelo destino da humanidade. Orar pela humanidade. Então, a razão pelo qual eles consideram que seja uma vida dedicada a uma vida de clausura é se manter constantemente, além de um processo de contemplação, com uma finalidade de orar pela humanidade, pelo destino da humanidade. Mas aí existem várias ordens. Existe a ordem dos franciscanos, existe a ordem vicentina, e a ordem franciscana, vicentina, das Clarissas e de muitas outras, como as Irmãs da Caridade, que é de Madre Teresa, é algo mais voltado para o pobre, para o necessitado, para o enfermo, para a pessoa sofrida. E, no caso aqui do Tomás de Aquino, o que mais motiva o coração dele era que a ordem dos dominicanos era voltada para difundir o evangelho. Então, daí dá para a gente perceber o seguinte: a questão do conhecimento para ele estava acima de qualquer coisa. Então, ele considerava que o ensino cristão ele estava acima, ele deveria ser propagado. Em 1245, resolveu ingressar na Universidade de Paris, um dos grandes centros de estudos teológicos da Idade Média. Depois de 4 anos, virou professor. E a gente vai agora para uma passada rápida sobre as principais ideias de São Tomás de Aquino. Depois de 7 anos lecionando e meditando em Paris, Tomás de Aquino começou a elaborar sua doutrina cristã, que mais tarde seria aceita pela Igreja e conhecida como tomismo de Tomás de Aquino. No caso de Agostinho, é filosofia agostiniana. No caso do Tomás de Aquino, é filosofia tomista. Inicialmente, Tomás de Aquino reviu a atitude da Igreja face à filosofia de Aristóteles, que era rejeitada como pensador pagão, assim como os demais pensadores gregos do período antes de Cristo. Olha que interessante. Não sei se vocês se recordam, mas nas semanas anteriores eu falei muito sobre uma coerência que existe entre o pensamento de vários iluminados, de vários sábios de todos os tempos. Se a gente for parar para analisar com cuidado e com carinho, nós vamos observar que tem até uma frase que diz: tudo está em tudo. De alguma maneira, existem princípios que estão espalhados pelo mundo e surgiram desde que o mundo é mundo, desde lá de trás dos pré-socráticos. A gente vai observar princípios que, como que eles surgem em outros pontos. Interessante que aqui, vejamos bem, antigamente se fazia uma diferença entre os cristãos e os pagãos. Tanto que tem uma passagem do Evangelho que vou olhar a referência para vocês aqui, para a gente não perder. Mateus 15, 21, 28. Tem uma passagem evangélica que faz menção a esse pensamento que era de alguma maneira, separar o religioso, o judeu, e o pagão, ou os gentios. Essa passagem, ela é narrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 15, versículos de 21 a 28, que é a passagem da cura da filha da mulher cananeia. Tem um determinado momento que Jesus fala para ela assim: não é bom pegar no pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos.
Quem conhece essa passagem aí vai lembrar que ela é lindíssima. Era uma mãe, a filha dela estava endemoniada, em sofrimento, possessa por espíritos infelizes. Ela vai até Jesus pedindo para Jesus curar a filha dela. E aí a gente percebe assim que Jesus, de alguma maneira, coloca à prova a fé daquela mulher e ela persevera. Isso é uma leitura minha, tá, gente? E aí ela persevera no desejo sincero de buscar a cura para a filha. E aí Jesus, em determinado momento, diz para ela assim: não é bom pegar no pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. O que seria isso? E aí a resposta dela, para vocês não perderem a resposta, né? Ela fala assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Na época, o judeu era chamado de filhos, eram chamados de filhos. Filhos de quê? Filhos da promessa. Os judeus eram chamados de filhos. E o pagão, ou os gentios, eram chamados de cães. Cães. Então, na boca de Jesus, ele atenua o sentido. Ele fala: não é bom pegar no pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. O que ele está querendo dizer é: olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu estou aqui por causa do povo judeu. Estou aqui por causa de quem tem a base, o ensinamento, a compreensão do ensinamento. Eu não posso pegar no pão dos filhos da promessa, de quem já tem uma base, e dar para os cachorrinhos, que talvez os cachorrinhos não vão compreender a preciosidade daquele conteúdo. Só que a fala dela é uma fala sábia, porque ela entendeu o que Jesus estava dizendo, e ela diz, de uma forma muito humilde, assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. O que ela está dizendo? Eu não quero pão. Eu me contento com a migalha. Uma migalha para mim basta. Essa fala traduz exatamente essa diferença que havia entre o religioso e o pagão. E não era qualquer religioso, tinha que ser um religioso judeu ou um religioso cristão. E o resto era o quê? Eram pagãos, eram gentios, eram cães. O que São Tomás de Aquino faz? São Tomás de Aquino vê em Aristóteles, que era exatamente um pensador pagão, vê grandeza no pensamento de Aristóteles. E aí ele faz o quê? Se aproxima desse pensamento, desse ensino, e abraça um dos maiores sábios da humanidade, que é Aristóteles. Daí, gente, nós vamos ver um divisor de águas no sentido daquele que consegue perceber coerência entre o ensino do Cristo, entre uma leitura do ensino do Cristo e um pensamento elaborado de alguém que não era cristão. Eu não sei se vocês conseguem perceber a grandiosidade dele nesse sentido, de fazer essa ruptura. E aí a gente vai ver que ele, de fato, ele faz uma grande contribuição partindo do pensamento de Aristóteles. Então, a gente vai estudar bastante Aristóteles. Bastante mesmo. Entender o pensamento de Aristóteles, estudar um pouco da biografia dele também. Vale a pena, é um grande pensador. Então, voltando, né? Na Idade Média, não fossem os filósofos árabes como Averroes que deduziam, ou, na Idade Média, não fossem os filósofos árabes como os Averroes que traduziam e difundiram as obras de Aristóteles, elas teriam desaparecido. Mas a interpretação que lhes deu Averroes ao seu comentário entrava em choque direto com a doutrina da igreja, pois negava a revelação e achava que somente pela razão poderia o homem chegar ao conhecimento de Deus. Então, aqui, ele está colocando para a gente qual que era o pensamento que se tinha
E a negação que a igreja fazia desse pensamento, que era um pensamento, vamos dizer, crítico e cético, de um pensador que não era religioso, a percepção que esse homem tinha, no caso, o Aristóteles tinha, sobre o conhecimento de Deus e como se poderia chegar ao conhecimento de Deus, para uns era fé, para Aristóteles era razão. E aí a gente vai ver o seguinte, qual que o acréscimo que o São Tomás de Aquino faz? Ele fala assim, não, para se conhecer a Deus, a metafísica, é importante se ter fé acima de tudo e razão. Tem inclusive um pensamento dele aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para contextualizar. Na cara. Devemos acreditar mais nas verdades da fé do que nas coisas que vemos, porque a vista do homem pode falhar, mas a ciência de Deus é sempre infalível. Ele faz uma aliança entre fé e razão? Faz. Ele coloca como importantíssima esses dois componentes? Sim. Mas ele coloca assim, devemos acreditar mais nas verdades da fé. Não é uma fé cega. São as verdades da fé, do que nas coisas que vemos. O que eu vejo, gente, ele é uma releitura do que realmente é. Na verdade, o que a gente vê é ilusão. O que eu vejo guarda relação com o meu interesse. Se eu estiver muito focada em determinadas coisas, ou um hiperfoco, muito atenta numa determinada coisa, eu deixo de perceber outras coisas. E ele coloca, porque a vista do homem pode falhar, mas a ciência de Deus é sempre infalível. Então, é fé nesse sentido, é fé no sentido de você ter uma compreensão da sabedoria de Deus, que ela é infinitamente superior a nós. Suma teológica. Depois dos estudos sobre a filosofia de Aristóteles, Tomás de Aquino chegou às seguintes conclusões. Primeira coisa, vamos pegar 3. Primeira coisa, a filosofia de Aristóteles não era necessariamente pagã, pelo mero fato de ter o filósofo nascido antes de Cristo. Ele deu uma arrumada aqui, não deu? Forçou, não. Não, ele não era pagão, porque ele nasceu antes de Jesus, então, tipo assim, tinha como ele conhecer um ser que viria depois dele. Vocês sacaram? Hein? Isso tudo é para descer na garganta do povo da igreja, tá, gente? Não sei se vocês perceberam. Afinal, os gregos, e principalmente Aristóteles, tinham também uma concepção de Deus. Segunda, razão dada ao homem por Deus não se choca com a fé. Oh, sensacional. Se bem utilizada, só pode conduzir à verdade. Verdade por meio do raciocínio, da reflexão, da exploração do pensamento, do axioma. Repito, tranquilo. Olha para vocês verem. Na primeira, ele coloca assim, na Suma Teológica dele, né, de Agostinho. A filosofia de Aristóteles não era necessariamente pagã, pelo mero fato de ter o filósofo nascido antes de Cristo. Lembra que eu falei agora há pouco aqui que para o São Tomás de Aquino ter alicerçado o seu pensamento em Aristóteles era um grande feito dele, porque a igreja tinha uma rixa com os pagãos, é mais ou menos assim. Desculpa. Vai ser salvo só o cristão, o resto vai todo mundo para o inferno. Né? Então, é mais ou menos assim. Vamos dar atenção, mérito e crédito quem for cristão. Se não for, não serve. E ele teve peito para alicerçar, ele como cristão, alicerçar seu pensamento em alguém que não era cristão, era pagão. E aí, qual que é o argumento que ele usa? Mas não tinha como. O Aristóteles não era necessariamente pagão, porque ele nasceu antes de Jesus. Até hoje o povo está pensando assim.
Eu acho que até hoje o povo da igreja está pensando. Faz sentido. Foi pegadinha que ele fez e o povo caiu. Segundo, não, e detalhe. E ele fala assim, e outra coisa, Aristóteles também tinha uma concepção de Deus. Gente, mas totalmente diferente. Totalmente diferente de Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Muito bem elaborado. Nós vamos ver isso aí. Show! Que show que Aristóteles dá. Segundo, a razão dada ao homem por Deus não se choca com a fé. Se bem utilizada, só pode conduzir à verdade. Então, olha que importante isso aqui. Em um determinado momento em que a igreja estipula e coloca que a fé tinha que ser acima de tudo, que decretou a ordem, o mandamento, você tem que acatar de forma fiel, de forma crente. O que ele chama atenção aqui? Uai, mas peraí, a razão, a inteligência foi dada por Deus. Se a inteligência foi dada por Deus, não se choca com a fé. Se você souber explorar bem a inteligência e a razão, ela pode conduzir à verdade. Exemplo. Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu for pegar os evangelhos da vida de Jesus como caminho, como a verdade, como a vida, se eu for pegar isso de uma forma cega, eu posso ter uma vivência teatral. Começa a imitar. Agora, eu só consigo entender sabedoria por trás do ensino se eu elaborar mentalmente, intelectualmente, elaborar bem o pensamento para perceber a lógica do princípio. E aí que está a filosofia da religião. Você não agir de forma, porque Deus mandou. Não, mas você já raciocinou sobre isso? Faz sentido? Isso te torna melhor ou pior? E se te torna pior, então tem alguma coisa errada. Confronto. O que ele quer chamar a atenção é o seguinte: olha, não dá para você ser cristão sem você utilizar de toda a razão, da inteligência, para se entender o que você abraçou, o princípio e a filosofia que você abraçou. A fé, o alvo da fé. Então, não pode ser uma coisa cega, limitada. Amém. Agora, se todo mundo compreendesse o pensamento de Santo Agostinho, não ia descer mais a garganta da gente determinadas coisas, entende? Você vai falar, não, peraí, você está pegando a passagem aí no literal. Não vim trazer paz na terra, vim trazer espada. Está pegando o literal, tá errado. Que é o que eu mais chamo a atenção. Vai ler, você vai abraçar uma escola filosófica, religiosa, vai. Mas abraça com dignidade e estuda. Porque a hora que o indivíduo estiver lá compartilhando o princípio, falar alguma coisa contrária ao ensino, você vai olhar e falar assim, não, mas isso aí tá estranho, não tá muito certo, não. Tem que abraçar tudo com senso crítico. Explorar mais o texto do que ficar ouvindo palestra e ouvindo estudo, pregação dos outros. Não sei se eu me fiz entender. Por que existe essa manipulação aí? Exploração de pessoas simples. Que a pessoa abre mão da sua intelectualidade, da sua inteligência. E adere todo o pensamento do outro como uma ordem de comando que vem do alto. Igual Moisés, para estruturar as leis da época, ele dava uma conotação divina. Deus mandou, Deus isso. Tem que ter senso crítico, não pode. E eu estou falando isso do ponto de vista religioso, mas pode ser de tudo, tá?
Eu acho, no caso do São Tomás de Aquino, essa contribuição que ele faz, eu acho muito preciosa, sabe? Porque até no movimento, os movimentos ditos, os movimentos mais assim, vamos dizer, modernos, no sentido de leitura, ainda assim a gente vai encontrar alguns dogmas que não fazem o menor sentido. Entende? Não faz o menor sentido, mas as pessoas defendem. Por quê? Ao invés de virar e falar assim, olha, nós não sabemos a resposta, ter humildade para não sabemos, criam teorias e dogmas para se justificar e explicar. Para dizer, é um mistério de Deus. É mistério. Ninguém tem como saber. Tá, mas a gente pode pelo menos pensar sobre isso aí. Não, mas lá não pode nem pensar. Não pode questionar, não. Hein? Pode observar, as pessoas ficam esperando, sabe, que é aprovação do Papa. Ah, o Papa falou que quem somos nós para condenar o homossexual? Nossa, que Papa moderno. Ele não tem nada com a vida de ninguém, ele não tem que ditar ordem de nada, não. Passou da época de acabar com essa vinculação de poder e igreja. A igreja tinha que entender, se bem que aí eu já fazendo levantando uma revolução aqui cristã, ó. Vamos, gente, criar uma bandeira, tem que ser vermelha, que no 2022. Vamos, ó, nem esqueci de falar, não. Mas tá dando para ter uma ideia, gente, do quanto que ele é o cara? Tá? Vocês estão me ouvindo? Terceira, revelação divina orienta a razão e a complementa. Revelação divina orienta a razão e a complementa.